Oi, gente. Hoje eu trouxe conteúdo aqui de concursos municipais para a área de recursos humanos. Então, vamos praticar aí algumas questões dessa área de gestão de pessoas. Então, eu peguei uma prova e aí eu tirei algumas questões interessantes para a gente praticar. Então, vamos lá. Vamos começar aí com a primeira questão. Peguei uma questão aqui que fala do Chiavenato, que a gente sabe que é bastante cobrado na área aí de gestão de pessoas. Então, vamos lá. Conforme o Chiavenato, em relação aos processos de gestão de pessoas, o recrutamento é uma etapa que antecede o processo seletivo. É um conjunto de procedimentos que visa atrair potenciais candidatos qualificados e capazes de desempenhar determinado cargo dentro da organização, de acordo com o perfil pré-definido pela empresa. Já na etapa de seleção, a organização almeja escolher entre os candidatos recrutados os mais capacitados, ou que se identifiquem mais com o perfil ocupacional da vaga. Nesse sentido, os testes de seleção têm como principal objetivo medir os aspectos intelectuais de personalidade, conhecimento técnicos relativos a cada profissão, e na preparação eles devem considerar o cargo e suas características, bem como os aspectos pessoais e ocupacionais envolvidos em cada função. Tendo em vista o enunciado, assinale a alternativa que apresenta o tipo de teste que busca uma melhor visualização ou uma constatação das características de comportamento pessoal, social ou cognitivas dos candidatos. Então, a gente está percebendo aqui que o tipo de teste que eles fazem, né, esse tipo de teste, o que a gente percebeu? Que são para constatar, né, uma constatação aí das características de comportamento pessoal, social ou cognitivas dos candidatos. E esses testes, quais são? Letra A, será que é o teste psicológico? Letra B, conhecimentos técnicos. Letra C, conhecimentos gerais. Letra D, relações interpessoais. E letra E, intelecto cultural. Gente, a resposta correta aí é o teste psicológico. Por quê? Porque com esse teste, ele vai buscar essa visualização focada no comportamento e na personalidade da pessoa. Então, por isso que é esse teste, porque esse teste, ele vai focar, ele busca isso, você consegue identificar a personalidade, essa questão do comportamento, essas características, tá? Então, por isso é a opção A. Vamos para a nossa próxima questão. Questão 22. Assinale a alternativa que apresenta uma definição correta de treinamento. Questão interessante, porque treinamento e desenvolvimento sempre vêm sendo cobrados, tá? E existe um conceito diferente para treinamento e para desenvolvimento, tá bom? Então, vamos identificar aqui qual que é a opção correta quando estamos nos falando de treinamento. Vamos lá. É um processo de aprimoramento profissional contínuo do colaborador, buscando ao máximo seu potencial de aprendizagem em seu benefício e da organização. Apresenta um retorno somente em médio e longo prazo. Nós já vamos descartar essa opção. Por quê? Porque, gente, aqui está falando o aprimoramento contínuo. E vai ter o retorno em médio e longo prazo. Aqui, isso aqui não é treinamento, aqui é desenvolvimento, porque a gente sabe que o desenvolvimento, ele é demorado, é a longo prazo, é um desenvolvimento contínuo. Então, letra A não é treinamento. Vamos para a letra B. Trata-se de um curto processo de mudança no comportamento dos colaboradores, visando que estes adquiram conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas às tarefas do cargo, aumentando a produtividade e a qualidade dos produtos ou serviços,
bem como as relações interpessoais. Os resultados geralmente são satisfatórios e obtidos em curto prazo, razão de sua grande aceitação por parte das empresas e dos colaboradores. Gente, essa é a nossa opção, a opção correta. Por quê? Porque treinamento é exatamente isso. É a curto prazo e é você desenvolver ali na hora suas habilidades, você está sendo treinado para você fazer uma tarefa, então você vai buscar um conhecimento rápido ali, tá? Para desenvolver ali seu conhecimento, sua habilidade, sua atitude. Então é a nossa questão, a opção correta, é a letra B, mas vamos ver as demais. Letra C. É um processo de desenvolvimento de longo prazo. Você já mataria ela aqui, ó, longo prazo. Então, falou em longo prazo, gente, é desenvolvimento, tá? Que mais? Olha a letra D, processo de desenvolvimento de curto e médio prazo. Errado, não é curto, desenvolvimento é longo, tá? Trata-se de um longo processo de mudança no comportamento dos colaboradores, visando que se adquiram conhecimentos, habilidades, atitudes relacionadas às tarefas do cargo, aumentando sua produtividade do produto, serviços. Então ele copiou a letra B, só que ele trocou a longo, né? De um longo processo de mudança. Então, nossa opção correta é letra B. Então a gente tem que lembrar, quando fala de treinamento é curto prazo e quando fala de desenvolvimento é longo prazo. É um processo contínuo. Vamos aí para nossa próxima questão. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá, próxima questão. De acordo com Campos, a estrutura organizacional deriva das decisões tomadas pela alta cúpula da organização. Sendo assim, representa a forma como a empresa está organizada estruturalmente, ou seja, a estrutura organizacional ela define de que forma o trabalho será dividido entre as áreas, entre departamentos e unidades. Nesse sentido, Joaquim Souza, ao entrar em uma entidade pública visando realizar levantamentos para uma pesquisa, percebeu que a organização era caracterizada por uma unidade de comando, centralização das decisões, linhas formais e verticalizadas de comunicação e baixa amplitude de controle e hierarquia verticalizada. Caso seja solicitada a definição do tipo de estrutura organizacional dessa entidade, o pesquisador informará que se trata de qual tipo de estrutura. Então, com esses comandos que eles nos deu, né? Então, por exemplo, que a organização era caracterizada por uma unidade de comando, de uma centralização de decisões, linhas formais e verticalizadas, né, de comunicação, baixa amplitude de controle, de hierarquia verticalizada. Então, que tipo de estrutura é essa, gente? Vamos analisar aí. Bom, esse tipo de estrutura não é matricial, não é em rede, não é orgânica e não é funcional. Ela é linear, tá? Por que que ela é linear? Porque ela é centralizada. Então, assim, decisões, né, tem uma centralização das decisões, linhas formais, né, verticalizadas de comunicação e tem baixo controle também, né, baixa amplitude de controle de hierarquia. Então, nosso tipo de estrutura nesse caso é a linear. Vamos para a próxima. De acordo com Campos, assinale a alternativa que corresponde ao tipo de organização que possui como desvantagem a falta de alinhamento e comunicação entre os setores, pois os membros não possuem uma visão geral da empresa, já que cada departamento fica muito mais focado nos problemas da sua área do que da empresa. Então, como um todo, vamos analisar. Então, esse tipo de organização, vamos ver o que que ela possui aqui de estrutura. Será que é linear? Não, porque a gente acabou de falar dela, né? Linha staff, matricial, híbrida ou funcional? O que que a gente pode falar dessa daí, né, gente? Bom, essa é a funcional. Por quê? Porque ela trabalha de forma mais isolada. Então, ela fica mais isolada, por isso que é uma desvantagem, por isso que ela não tem o conhecimento todo da empresa, porque ela trabalha muito focado na sua área, no setor. Então, esse tipo aí de estrutura é a funcional. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aí no canal. Muito obrigada por você estar aqui acompanhando. Eu vou trazer mais conteúdo. Boa sorte nos seus estudos. Muito obrigada. Tchau, tchau.